Abra comigo a sua Bíblia, irmãos, no livro de Gênesis. Gênesis, no capítulo 4. Livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. O primeiro dos livros escritos por Moisés. Amém? Gênesis, no capítulo 4. Nós vamos ler o capítulo 4, verso 25, irmãos. Amém? Graças a Deus. Verso 25, então, nos diz assim: Adão tornou a ter relações com sua mulher, e ela deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Sete. Repita comigo, Sete. Amém? Sete, filho de Adão e Eva. Amém? E deu então o nome do filho de Sete, dizendo: Deus me concedeu outro descendente, em lugar de Abel, que Caim matou. Amém? Quem matou Abel? Caim. Amém. E a Sete nasceu-lhe também um filho, a qual pôs o nome de Enos. Foi nesse tempo que se começou a invocar o nome do Senhor. Amém? Amém, irmãos. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, está aqui a Tua palavra, Jesus. Fala conosco grandemente nessa noite. Ilumina os nossos olhos, ó Pai. Ilumina o nosso caminho. Em nome de Jesus, que possamos, ó Deus, ser tratados pela Tua palavra nessa noite, ó Pai. Que ela venha entrar no nosso coração e fazer morada, Pai. E que ela possa germinar. Em nome de Jesus, ó Pai. Que o Teu Espírito nos dirija nessa noite ao entendimento correto dessa passagem, Pai. E aplicação para a nossa vida, para a nossa caminhada, em nome de Jesus. Amém? Amém, irmãos? Repita assim comigo. Abel, Caim e Sete. Amém? São três filhos de quem? Adão e Eva. Amém? Abel, Caim e Sete. Você sabe muito bem, irmãos, que lá em Gênesis capítulo 3, quando Adão e Eva eles caíram em pecado, amém? Deus não somente os expulsou do jardim, irmãos, mas também colocou sobre eles o peso das consequências. Amém? Eles carregaram em seus ombros, o primeiro casal, Adão e Eva, as consequências do pecado. Amém? Eles tiveram que ver na sua vida, tanto espiritual como natural, carnal. Eles tiveram que ver na sua descendência, nos seus filhos. Eles tiveram que ver na terra na qual eles tinham sido colocados para viver, para cuidar, para plantar e para colher. Eles tiveram que ver, irmãos, em tudo isso, a consequência do pecado. Amém? Você sabe muito bem disso, irmãos. Deus, depois do pecado, Ele chama Adão e Eva e diz, e dá sentenças. Amém? Dá a Adão, a Eva e também a serpente. Deus profere palavras, né? Digamos assim, de sentença, de punição por conta do pecado. O homem e a mulher que até então eram perfeitos e viviam no lugar perfeito e que eram imortais, agora experimentariam a morte. Amém? Leia comigo lá em Gênesis 13, irmãos, a partir do verso 14, onde Deus profere a sentença. No verso 14 ele diz assim, irmãos: Disse, pois, o Senhor Deus à serpente: Por que fizestes isto? Maldita és entre todos os animais domésticos e entre todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Olha o que ele diz ao homem e à mulher agora. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ele disse agora à mulher. A mulher disse: Multiplicarei grandemente a dor da tua gravidez. Em dor dará a luz aos filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Ao homem disse: Porque deste ouvido à voz de tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei comer, de que te ordenei que não comesse, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas comerá dela todos os dias na tua vida. A terra produzirá também espinhos e ervas daninhas, e tu comerás das plantas do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, pois és pó, e ao pó retornará. Amém? Então, irmãos, aqui Deus está proferindo a sentença aos três, né? O nosso foco é no homem e na mulher.
Deus está proferindo aqui a punição, a sentença. Ele diz: vocês serão malditos por causa daquilo que vocês fizeram. Eu ofereci um lugar perfeito, ofereci as bênçãos do jardim, eu ofereci todos os benefícios que vocês poderiam ter. Amém? Eu dei o melhor para vocês e vocês fizeram pouco caso. Vocês conversaram com uma serpente, vocês foram ludibriados, vocês enganaram uns aos outros e tentaram me enganar. E agora sobre vocês está a maldição. Amém? Está a maldição. E você sabe, como eu acabei de falar, irmãos, não caiu somente sobre eles. Deus disse: os seus descendentes colherão o fruto dos pecados que vocês cometeram. Amém? Então, irmãos, ele disse sobre o homem, ele coloca o peso do cansaço ao buscar o pão de todo dia. Né? Ele diz que você terá do suor do teu rosto comer o pão, até que você retorne à terra, porque você foi formado do pó e ao pó retornará. Por causa disso, irmãos, por causa do pecado, a terra foi amaldiçoada. Deus disse ao homem: a terra vai produzir espinhos, ervas daninhas. Isso vai prejudicar o plantio e a colheita, vai prejudicar a tua agricultura. Na hora que você for exercer a sua profissão, o teu trabalho, no dia da colheita você terá esse prejuízo por causa desses espinhos e dessas ervas daninhas que sairiam da terra. Amém? A terra também foi amaldiçoada. Além disso, irmãos, o Senhor Deus aumentou sobre o homem o peso, o fardo, o cansaço, o dilema do trabalho. Né? O que antes Deus tinha dito para o homem: você vai plantar no jardim, você vai colher, mas você também vai guardar, e isso será a tua adoração para comigo. Cuidar do jardim, plantar no jardim e guardar o jardim. Mas agora, toda vez que você fizer isso, você voltará para casa cansado. Depois da jornada do dia de trabalho, a sua fadiga, o seu suor virá sobre o rosto e você vai ter que lidar com o cansaço. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer, irmãos? O Senhor disse isso ao homem até que ele fosse voltar ao pó da terra de onde ele tinha sido tirado. Ele diz sobre a mulher, irmãos, que eu farei aumentar sobre ti as dores da reprodução. Amém? Reproduzir-se, irmãos, era um mandamento. Deus tinha dito: vocês têm que multiplicar e encher a terra. Amém? E isso era um mandamento maravilhoso, irmãos. Perfeito no jardim. Mas quando eles pecam, Deus coloca sobre a mulher, aumenta as dores de parto. Quem já teve filho aqui? Amém? Vocês sabem do que eu estou falando. Deus disse à mulher: por causa do pecado que vocês cometeram e tentaram se esconder de mim, eu vou aumentar a dor do parto. Toda vez que você der à luz, em cumprir os mandamentos que eu tinha dito, que vocês multipliquem e encham a terra, toda vez que isso acontecer, eu vou aumentar consideravelmente a dor do parto. Além disso, irmãos, ele diz para a mulher, sobre o relacionamento que Eva tinha com Adão, ele diz assim: agora eu porei sobre você, sobre o relacionamento que você tem com um homem, com o seu marido, que antes no jardim era um relacionamento de segurança, de realização. Deus tinha tirado Eva do lado de Adão e tinha dado como uma auxiliadora, alguém que o ajudasse, alguém que estivesse junto, não inferior, mas alguém que complementasse o homem. Amém? Então antes era um relacionamento de segurança, de realização. Agora eles teriam que conviver num relacionamento de ambiguidade, irmãos, contraditório, de antagonismo. Deus disse: o desejo, mulher, Eva, será contra o teu marido. Você vai ter o desejo, a cobiça, a tentação de dominá-lo, mas muito pelo contrário, ele te dominará. E agora, irmãos, estava sobre eles o peso de um relacionamento conflituoso, potencialmente perigoso, né? Você sabe do que eu estou falando. O relacionamento entre homem e mulher normalmente é complexo, irmãos. É complicado, porque são seres diferentes e afetados pelo pecado, irmão, passaram a viver em antagonismo, entre uma guerra de sexos, homem contra mulher, mulher contra o homem. Você sabe do que eu estou falando. Isso tem sido muito alimentado na nossa sociedade hoje em dia. Nós contra eles, eles contra nós, né? Isso começou no Jardim do Éden, enquanto eles tinham um relacionamento, irmãos, que era baseado em sustentar-se de Deus, da presença de Deus. Por conta do pecado, eles foram expulsos do jardim, ou seja, expulsos da presença de Deus, e agora teriam que viver e conviver em um ambiente, em um relacionamento conflituoso.
Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? O casamento que antes era perfeito, a união conjugal que antes era perfeita, passou a ser um lugar de conflito, um lugar hostil. Você está entendendo? Amém? Irmãos, mas isso não caiu somente sobre eles. O Senhor disse, esse pecado, as consequências do pecado se estenderá às gerações. Não é sempre só sobre nós, irmãos. O que nós fazemos tem consequências, e muitas vezes tem consequências nas pessoas que estão ao nosso redor. Amém? O pecado, irmãos, que entrou na humanidade através de Adão e Eva, se estendeu à família. Repita comigo, família. As gerações seguintes, irmãos, os filhos de Adão e Eva também foram afetados pela ruína do pecado. Eles também tiveram que experimentar, irmãos, os efeitos de agora estarem afastados de Deus. Os defeitos de agora estarem diante de um abismo com relação ao Senhor. Os efeitos, irmãos, agora de viverem um relacionamento distante para com Deus. Eles também tiveram que experimentar a ruína do pecado. E através de Caim e Abel, irmãos, entrou no mundo o primeiro homicídio. Repita comigo, homicídio. Através de Caim e Abel, o assassinato, irmãos. O tentar contra a vida do próximo entrou e agora faz parte da humanidade. Através de Caim e Abel nós tivemos a primeira morte. Leia comigo, irmãos. No capítulo 4, a partir do verso 6. Deixe a sua Bíblia aberta. Gênesis 4, 6. Verso 6 nos diz assim: Por que você está tão furioso? O Senhor perguntou a Caim. Por que está tão transtornado? Se você fizer o que é certo, será aceito. Mas se não o fizer, tome cuidado. O pecado está à porta, à sua espera, e deseja controlá-lo, mas você quem deve dominá-lo. Caim sugeriu a seu irmão Abel: vamos ao campo. Enquanto estavam lá, Caim atacou o seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: aonde está o seu irmão? Aonde está Abel? Respondeu Caim: não sei. Por acaso sou responsável por meu irmão? Então Deus disse: o que você fez? Ouça, o sangue do seu irmão clama a mim da terra. O próprio solo que bebeu do sangue de Abel, seu irmão, sangue que você derramou, amaldiçoa você. O solo não lhe dará boas colheitas, por mais que você se esforce. E de agora em diante você não terá um lar e andará sem rumo pela terra. Caim disse ao Senhor: meu castigo é pesado demais, não posso aguentá-lo. Tu me expulsastes da terra e de tua presença e me transformaste num andarilho. Qualquer um que me encontrar vai me matar. O Senhor respondeu: eu castigarei 7 vezes mais quem matar você. Então o Senhor pôs em Caim um sinal para alertar qualquer um que tentasse matá-lo. Caim saiu da presença do Senhor e se estabeleceu na terra de Nod, a leste do Éden. Nós estamos vendo um relato aqui, irmãos, dos primeiros filhos de Adão e Eva. O pecado influenciou Caim a ter inveja do seu irmão. Os dois chegaram diante de Deus, irmãos, para apresentar uma oferta. E a Bíblia diz que a oferta de Abel foi superior. E a Bíblia diz assim, no início do capítulo 4, que Deus aceitou Abel e depois a sua oferta. Ou seja, não era simplesmente por causa do dinheiro, não era isso. Deus não precisava de dinheiro, Deus não precisava daquilo. Mas Deus aceitou Abel e a sua oferta, diz o texto. Mas não aceitou Caim e a sua oferta. A Bíblia diz então que Caim se ira em revolta, em inveja contra Abel, irmãos. E a inveja aqui no texto se torna em ódio. E o ódio de tal forma que se externou, irmãos, tornando-se em morte. Fazendo com que um irmão atentasse contra a vida do outro. Fazendo com que alguém perdesse a moralidade por completo ao tentar matar o seu próximo. Os olhos de Caim se enfureceram contra Abel, seu irmão, irmãos, fazendo com que ele tramasse ali uma cilada para matá-lo. Abel estava lá um certo dia, chega Caim para ele e diz: vamos ao campo, vamos tratar de algum negócio, vamos falar alguma coisa. E o que ele faz?
ele atenta contra a vida de Abel e o mata. O ódio, irmãos, influenciou tanto Caim que os olhos dele se enfureceram, fazendo com que ele armasse uma cilada para matá-lo. O coração, irmãos, que agora estava tão distante do Senhor, o coração de Caim, que estava escurecido pelas consequências do pecado, pelas consequências da maldade, fizeram, irmãos, com que Caim pensasse que fosse possível fazer alguma coisa contra o seu irmão sem que Deus soubesse. Nós lidamos, irmãos, constantemente contra isso. Porque o pecado nos enreda de tal forma que nos faz pensar que a gente pode pecar em segredo. E nós não podemos. Sabe o que está acontecendo aqui, irmãos? Um reflexo, um exemplo, uma ilustração do que os pais deles fizeram. A Bíblia diz que quando Adão e Eva pecaram, irmãos, eles olharam para si e viram que estavam nus. O pecado revelou agora um coração maldoso, irmãos. Eles olham, mas nós estamos pelados, estamos envergonhados disso. O que eles fazem, irmãos? A Bíblia diz que eles pegam folhas de figueiras e tentam se tapar as partes íntimas. E eles se escondem de Deus, até que eles ouvem a voz do Altíssimo no jardim. Aonde você está, Adão? Aonde você está, Eva? Por que vocês fizeram isso? Por que vocês se esconderam? O pecado influenciou Caim de tal forma a repetir os passos de seus pais, tentar se esconder, tentar pecar escondido, tentar pecar e encobrir, tentar se esconder de Deus. Mas isso é impossível, porque o Senhor sonda os corações. Nós não podemos nos enterrar em lugar algum que o Senhor não possa nos ver. Então o Senhor vem a Caim, irmãos, perguntando sobre o seu irmão Abel. Ele diz: Caim, cadê Abel? Onde está o seu irmão? E Caim dá uma resposta, irmãos, que eu considero no mínimo assustadora no verso 9. Ele diz assim: por acaso eu sou responsável pelo meu irmão, Senhor? Olha que resposta obstinada, irmãos. Olha que coração endurecido, que coração incrédulo. As consequências do pecado que os afastou do Senhor, irmãos, está causando efeito. Está causando efeito. O Senhor faz uma pergunta e ele responde de forma ríspida: por acaso eu sou responsável pelo meu irmão? Mas é claro que ele era. Ele acabou de matá-lo. Irmãos, aqui a dignidade já tinha ido embora. O senso de humanidade, irmãos, de compaixão, o senso de amor fraternal, de amor entre irmãos, já tinha ido embora. A moralidade foi embora com o pecado. Sobrou um coração frio, um coração duro, um coração irresponsável. Essa resposta de Caim, irmãos, é como se ele dissesse para o Senhor: o que eu tenho a ver com isso? O que eu tenho a ver com isso? É como se ele dissesse: quem pode me fazer responsável pelos meus atos? Quem o Senhor pensa que é para se intrometer na minha vida? Essa resposta dura de coração revela um coração que já está distante, irmãos. Um coração que já não sente mais o afago de Deus. Um coração que já não sente mais o hálito do Espírito do Senhor que Ele soprou sobre o homem. Um coração morto, um coração de pedra. Essa resposta, irmãos, revela tudo isso. Você está entendendo, irmãos? Essa jornada de obstinação e de coração que tenta ser independente de Deus, irmãos, que começou lá no Jardim do Éden com Adão e Eva, tinha chegado longe demais. Chegou longe demais. Agora os homens se voltaram contra os homens, numa luta por sobrevivência. O pastor Josemar Bessa, irmãos, sobre esse texto aqui todo e sobre a queda de Adão e Eva, ele diz assim, ó: Eva achou a serpente mais confiável que Deus, não por suas credenciais, mas porque a serpente falou o que Eva queria ouvir. Ou seja, Eva julgou, irmãos, a serpente mais confiável que o Senhor Deus, que tinha dito: não coma do fruto. Ela julgou a serpente mais confiável que o Senhor que havia criado.
Não porque, irmãos, não porque a serpente chegou com um título, com um crachá de diabo, com um currículo de muitos cursos, não porque a serpente apresentou algum documento que prova que ela fez faculdade, que ela era doutora em humanidade. Não, irmãos, mas porque ela disse algo muito simples, algo que Eva queria ouvir. Você está entendendo? Corações, irmãos, na busca, nesta ânsia desenfreada por controle, por satisfação egoísta, irmãos, que começou lá no Éden, agora chegou longe demais. E aonde que é o longe demais, irmãos? A morte deixou de ser apenas espiritual e passou a ser física. Agora, esses corações que anseiam na busca por controle, na busca por satisfação, na busca pela cobiça da alma, da carne, irmão, se encontrou com a morte espiritual e a morte natural. Deus já tinha declarado morte a Adão e Eva. Amém? Morte espiritual, eles não morreram literalmente, eles foram expulsos do jardim, expulsos da presença de Deus, e um dia morreriam. Mas através de seus filhos, da sua geração, que experimentaram as consequências do pecado, a morte natural entrou de uma vez por todas. E agora os homens seriam contra os homens. Cada um por si, Deus por ninguém. Você está entendendo, irmãos? As consequências, irmãos, do homem e da mulher que se afastaram do Senhor, criou entre eles e Deus um abismo. Amém? Um abismo. Por causa de Adão e Eva, irmãos, a nossa dificuldade de acessar o Senhor se tornou algo imensurável. Por causa do pecado de Adão e Eva, os seus filhos agora não poderiam mais ter contato com Deus, íntimo, como eles um dia tiveram no jardim. Vocês estão entendendo isso, irmãos? Agora o homem teria que experimentar o cansaço na luta pela sobrevivência. E depois de experimentar a fadiga do trabalho, irmãos, ele não voltaria mais para um lar aconchegante. Ele não voltaria mais para um lar amoroso, onde ele encontraria não só Eva, sua mulher, a sua parceira, a sua auxiliadora, mas ele encontraria o Senhor também, porque era assim, o Senhor descia ao jardim para falar com eles. Mas agora, por consequência do pecado, irmãos, ele não voltaria para um lar abençoado. Ele não encontraria mais uma auxiliadora perfeita, mas agora ele estava tendo que conviver num relacionamento potencialmente conflituoso, um contra o outro. Você está entendendo? O coração agora dos pais, irmãos, se afastaram dos filhos. Pense que Adão e Eva nem são citados, irmãos, no relato de Caim e Abel. Eles não tentaram intervir, eles não tentaram fazer nada. Isso me lembra, irmãos, a história de Davi e seu filho Absalão. Procure isso na Bíblia, irmãos. Davi e seu filho Absalão. Davi ignora, a gente chama de Davi de um homem segundo o coração de Deus, o rei Davi. Aquele que tinha um coração segundo o coração de Deus, que agradava ao Senhor. Ele foi totalmente complacente dentro do seu lar. Ele permitiu que um dos seus filhos abusasse de uma das suas irmãs. Ele não fez nada. Ele permitiu que o seu filho Absalão se revoltasse contra o irmão que tinha feito isso a outra irmã. E ele fez a mesma coisa que Caim. Ele armou uma cilada para matar. E Davi não fez nada. Davi o ignorou por anos, irmãos, até que um dia Absalão foi morto, e Davi, a Bíblia diz, irmãos, que ele se ajoelhou no seu palácio, e ele chorava, ele gritava: Absalão, meu filho, Absalão. Chegou o dia da morte de Absalão e Davi lamentava, exclamava, gritava. Ninguém pôde ajudar porque ele estava corroído de uma luta interna, irmãos, por causa de ignorar o relacionamento com os filhos. E a Bíblia diz, ele gritava: Absalão, meu filho, Absalão. Adão e Eva não puderam influenciar, irmãos, eles já estavam com o coração distante dos seus filhos, e os filhos com o coração distante dos pais. Os irmãos já estavam entre si distantes também, irmãos.
Agora era um contra o outro, cada um tentando satisfazer as suas vontades e os seus desejos. Você está entendendo até aqui, irmãos? Depois de tudo isso, irmãos, dessa desgraça toda, que começou no capítulo 3 de Gênesis, que entra na família, nos filhos de Adão e Eva, você pode se perguntar, mas qual é a solução para tudo isso? Qual é a solução para resolver os problemas de Adão e Eva, de Caim e Abel? Qual é a solução, meu irmão? A solução está no verso 25 do capítulo 4 que nós lemos no início. Leia de volta lá comigo. Adão tornou a ter relações com sua mulher, e ela deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Sete, dizendo: Deus me concedeu outro descendente no lugar de Abel, que Caim matou. Outro descendente, repita comigo, irmãos, outro descendente. Essa é a semente da mulher. Essa é a semente da mulher que o Senhor Deus, irmãos, quando estava amaldiçoando a serpente, Ele diz à serpente: do fruto da mulher, da semente da mulher, vai nascer um descendente que vai pisar a tua cabeça. Não, você não entendeu, dá glória a Deus, por favor. Isso é sobre salvação. É a primeira vez a segunda vez, na verdade, irmãos, em que o Evangelho aparece. Deus já está pregando o Evangelho à serpente, a Adão e Eva, dizendo: do fruto da mulher, da semente da mulher, eu vou fazer nascer, haverá uma raiz que florescerá até a vinda do Salvador. Sabe o que Deus está mostrando aqui, irmãos? Que Ele está sempre, e Ele pode sempre, porque para Ele não há impossível. Deus está sempre transformando maldição em bênção. Deus está sempre transformando o mal, irmãos, aquilo que é contraditório, aquilo que é ruim, aquilo que é maldito, aquilo que é terrível, Ele pode fazer se tornar bênção. Assim como José, irmão, certa vez, lá no capítulo 50 de Gênesis, lá no final, ele diz: me fizeram tanto mal, os meus irmãos me fizeram mal, os meus pais fizeram mal para mim, me venderam, eu fui escravo, eu fui preso, fizeram tantas coisas ruins para mim, mas Deus transformou em bênção. Deus transformou em bênção, irmãos. Quando Deus estava dando uma condenação a Satanás, a antiga serpente, irmãos, Ele também fez uma promessa a Eva, dizendo: do teu fruto vai nascer o Salvador. E nós lemos neste texto, irmãos, que Adão teve relações com Eva, e eles geraram a quem? Sete. O outro descendente, irmãos. Sete aqui é uma figura de Cristo, irmãos. Deus está anunciando a vinda do Messias através das consequências do pecado. Deus está anunciando que o Cristo, o Messias, o prometido, o ungido, viria ao mundo e pisaria a cabeça da serpente. Este filho de Adão e Eva, irmãos, depois que Caim matou Abel, Sete, que nasceu, irmãos, é dele que vem a descendência de Abraão. É através da descendência de Sete que Abraão vem ao mundo, irmãos, o pai da fé. É através da descendência de Sete, irmãos, que Abraão vem ao mundo, e de Abraão nasce Israel. E de Israel, então, irmãos, as promessas de um povo que agora é separado, que é escolhido, que é santo, que é abençoado pelo Senhor. E através da nação de Israel, irmãos, que Deus promete providenciar o Cordeiro que tira o pecado do mundo. É através da nação de Israel, irmãos, que Deus traz a maior bênção de todas ao mundo, Jesus Cristo. Da semente da mulher, irmãos, Deus trouxe ao mundo o maior benefício de todos, o Salvador. Agora pensa comigo, irmãos, já estou encerrando. Pensa comigo em toda essa história, irmãos, vou fazer um resumo. Se Caim, irmãos, era o pecado que levou à morte, Jesus, o descendente de Sete,
seria aquele, irmãos, que levaria o peso da condenação. Seria aquele que pagaria a dívida. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Se Caim era o pecado que levou à morte, irmãos, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, o descendente perfeito de Sete, seria aquele que pagaria a dívida, irmãos, e nos livraria da condenação do pecado. Dê glória a Deus por isso, irmãos. Se Abel, irmãos, que foi morto por Caim, por consequência do pecado também, se Abel representava a morte física, irmãos, pois ele teve o seu sangue derramado sobre a terra, o Senhor Deus diz a Caim, no momento em que ele vem perguntar sobre Abel, ele diz: o sangue de Abel que foi derramado sobre a terra está clamando a mim. E Deus disse: agora este sangue de Abel vai prejudicar as suas colheitas. Você terá dificuldades no plantar e no colher, no se sustentar, porque vocês estão amaldiçoando a terra e a terra está amaldiçoando vocês. Se Abel representava essa morte, irmãos, que transformou agora a terra num lugar hostil, num lugar passageiro, que fez da terra um lugar agora onde não era mais possível encontrar-se com o Senhor, irmãos. Jesus Cristo, o descendente perfeito de Sete, irmãos, é aquele que derramaria agora o seu sangue de forma voluntária e sacrificial. De Jesus Cristo ninguém tiraria a vida, porque ele disse: eu mesmo a dou. Jesus Cristo entrega o seu sangue verte sobre a terra, irmãos, através da cruz, de forma voluntária, porque ninguém matou ele se entregou como sacrifício, ninguém armou uma cilada, ninguém tentou fazer algo contra ele, irmãos, que ele já não tinha vindo para fazer. Ele veio para morrer. Ele veio vingar o sangue de Abel que tinha sido derramado e agora estava amaldiçoando os homens. O descendente da mulher, irmãos. O descendente da mulher, de forma voluntária, traria o Espírito Santo e a vida de Deus aos homens, irmãos. Que restituiria ao lar o acesso à presença de Deus, irmãos. Que restituiria as promessas de vida eterna e de uma terra renovada, de um lugar abençoado, de ter um lar, irmãos. O Senhor disse a Caim: agora você vai ser peregrino, você não vai ter mais lar, você vai ser um ambulante sobre a terra. E Deus, através de Jesus Cristo, nos trouxe de volta para a sua casa, para os seus benefícios, para a sua herança, meu irmão. Jesus, o descendente perfeito de Sete, reconciliaria, irmãos, os relacionamentos. Agora eu estou voltando para o início, onde tudo começou. Ele traria renovo aos casamentos. Ele traria de volta o amor para o lar, irmãos. O amor sacrificial, o homem se sacrificando pela sua esposa e a esposa amando o marido, se submetendo ao marido, e os dois irmãos juntos, uma só carne perante Deus e perante os homens, reconciliados com Deus, agora unidos dentro de um relacionamento amoroso, de fé, de união, de restauração, de cruz. Agora não seria mais um contra o outro, irmãos. Jesus Cristo trouxe renovo aos casamentos, aos relacionamentos. Eu te digo uma coisa: o seu relacionamento com o seu esposo, com a sua esposa, não está fadado ao fracasso. Você não tem que se conformar com a vida como ela está. Você não precisa mais se distanciar, porque se você erguer a cruz de Cristo no seu lar, meu irmão, há restauração. Meu Deus do céu. Sabe por quê, irmãos? Porque Malaquias diz algo muito interessante. No capítulo 4, verso 6, ele diz que aquele que traria nas asas o renovo, irmãos, a restauração, a cura. Ele converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, irmãos. Ele traria renovo aos casamentos. Nós não seremos mais pessoas que estão cada um por si, irmãos, achando que Deus está por todos. Agora nós somos um em Cristo Jesus. Nenhum relacionamento conjugal está fadado ao fracasso se Cristo estiver no governo do seu lar.
Você não precisa se distanciar emocionalmente dos seus filhos se Jesus Cristo estiver no seu lar. Você não precisa mais ver os seus filhos indo para o caminho errado, indo para a perdição. Ontem eu vi uma cena tão triste perto da minha casa. Tinha um rapaz drogado, irmãos. Eu cheguei, ele estava assim, ó, com a mão na cabeça, com outro rapaz. Ele estava atordoado por conta da droga. Depois de um tempo, a mãe dele vem e passa para o local. Sabe o que ela faz? Ela amaldiçoa ele. Ela diz: se você quer se envergonhar e envergonhar os outros, se esconda, como Adão e Eva fizeram e como Caim tentou fazer. E eu já com essa palavra no meu coração, irmãos, isso me remoeu por dentro, me estraçalhou por dentro, porque são corações em que Cristo não foi crucificado ainda. São corações em que Cristo ainda não ressuscitou, meu irmão. O coração dos pais está contra os filhos e dos filhos contra os pais, porque não há restauração. Eles não encontraram com o descendente de Sete, a semente da mulher. Para encerrar, irmãos, leia o verso 26 de novo comigo do capítulo 4. A Sete nasceu-lhe também um filho, a qual pôs o nome de Enos. Repita assim comigo: foi nesse tempo que se começou a invocar o nome do Senhor. Sabe o que Deus está fazendo aqui através da vida de Sete agora, irmãos? O descendente da mulher. Deus está dizendo: eu vou converter de novo o coração do homem a mim. Ah, meu Deus. O coração do homem que se distanciou, Deus está trazendo de volta para o jardim. Como diz Paulo em Romanos, no capítulo 5, justificados, pois, pela fé, agora temos paz com Deus. Deus está convertendo o coração do homem, agora eles começam a invocar o nome do Senhor, irmãos. Através do descendente de Sete, o seu filho Enos, os homens começaram a invocar o nome do Senhor novamente. E de Jesus, irmãos, o descendente perfeito, a semente perfeita da mulher, vem o acesso a Deus novamente. Você tem acesso à sala do trono como um filho amado, não mais como um qualquer. O seu coração agora pode ser convertido ao Senhor, e Ele diz: eu vou tirar de vocês um coração de pedra e vou dar um coração de carne, um coração sensível. Eu faço de vocês agora a minha morada, não mais feita por mãos de homens, mas agora um coração, um altar no seu coração. Ele traz de volta o acesso a Deus, Ele traz de volta o caminho para a sala do trono. Ele resolve o problema do abismo, edificando uma fonte. Jesus Cristo traz de volta a restituição do jardim, irmãos, a presença gloriosa do Senhor Deus, a nossa fonte, a nossa raiz, aquilo que nós nunca deveríamos ter perdido ou deixado de experimentar. Jesus Cristo de novo, irmãos, vindo ao mundo, nos dá agora a presença de Deus e preenche o vazio da alma. O vazio do coração, das emoções, dos sentimentos. O vazio do corpo físico que está retornando ao pó. Agora, irmãos, o nosso corpo não vai mais retornar ao pó simplesmente, mas ele ressuscitará em glória. Através de Jesus Cristo, irmãos, vem a solução, a ressurreição final, onde nós teremos um corpo semelhante ao dele para a glória de Deus Pai. Se coloque de pé.